Tem uma aqui, pro professor, aqui, ó. Mundo Infinito é o @. Acha que a reunião de amanhã, feita pelo lado ocidental, NATO-OTAN, que é 26/11, Tem uma a reunião pedido amanhã? da Ucrânia, teremos escalada na guerra, professor? O que é essa reunião que vai rolar amanhã? Atualmente, né, a gente tinha até cerca de 2 meses atrás, o Stoltenberg era o líder da OTAN e ele já tinha uma política pró-Ucrânia. Quem entrou, não sei, uns 2, 3 meses, é o Mark Rutte. Ele é muito mais favorável à Ucrânia do que era o antigo líder da OTAN. Então ele vê com extrema preocupação a possibilidade da eleição do Trump e a possibilidade da Europa ficar sozinha em ajuda à Ucrânia. Tanto que ele se reuniu com o Trump no final de semana. Ele falou que foi assim uma reunião super produtiva, tal, mas também não deu detalhes se os Estados Unidos vai continuar ajudando ou não no governo Trump. Penso eu que não, tá? E vai se reunir nessa terça-feira agora, né, amanhã, com alguns conselheiros ucranianos. Muito possivelmente, o que vai ser deliberado é na minha concepção, tá? Uma vista de como que os ucranianos vão conseguir usar os mísseis de longo alcance. Porque não ficou explícito isso. Mas quando você pega as mídias ocidentais, New York Times, Washington Post, eles colocam que os Estados Unidos, eles autorizaram a cessão de mísseis de longo alcance. Mas não é que autorizaram para todos os pontos da Rússia. Eles autorizaram para a área próxima da fronteira, então Briansk, como foi utilizado, Belgorod, por exemplo, e a região de Kursk. Talvez a reunião de amanhã faça algum tipo de deliberação em relação a um aumento da possibilidade de ataque dos ucranianos e talvez um novo pacote de estímulo, um pacote de ajuda. Na minha visão, é uma tentativa da OTAN mostrar, mesmo se o Trump for eleito presidente dos Estados Unidos e cumprir eleito já foi, né? Mas ele cumprir as promessas que ele colocou da sua campanha de reduzir o apoio, a Europa vai continuar aqui para vocês. A questão aqui, na minha concepção, tá? Uma coisa é a OTAN falando, outra coisa é você fazer uma análise individual de cada um dos países, porque de fato é o que depende. A OTAN é uma organização que depende do apoio individual de cada um dos países. A Alemanha já prometeu reduzir ajuda. A gente tem ascensão de líderes, mas o Geert Wilders, por exemplo, que é dos Países Baixos, também anunciando uma redução do apoio. Então, acho que é uma tentativa de mostrar para a Ucrânia que a Europa está junto, a OTAN está junto, mas muito mais simbólica do que exatamente prática. Manda. Perfeito. Ó, Carlos Tavares. Júlio, quando quiser falar alguma coisa, é só fala aí, tá? Senão Tranquilo, mas a resposta foi muito boa. Tá, Pode manda. passar para a próxima. Manda, Léo. Tá um pouco confuso aqui a pergunta dele, mas vamos lá. Carlos Tavares, Ricardo e Júlio. A economia da China está quebrando. Isso não interferir numa posição mais firme da China nesta guerra? Trump vai agir... como Trump vai agir com a China? Não sei se ficou claro. Entendeu? Eu vou tentar responder... Pode me ajudando também, Júlio, tá? Vou tentar responder em Então duas aí, partes mas pode aqui, ir, tá? vai lá. Que a economia chinesa tá quebrando. Hã? Foi o que ele falou na pergunta, né? Tá. Que a economia chinesa tá quebrando. Nossa! Pega leve, pega leve. Eu acho que é um pouco forte esse discurso, mas de fato vem apresentando alguns problemas. Seria um podcast quase inteiro só para isso, né? Mas vou explicar bem rapidinho. A China, ela se baseia muito, como o Júlio falou, no ramo da indústria e também no ramo da construção civil. E a China, grande parte da sociedade civil chinesa mesmo, eles não deixam o dinheiro depositado em banco, bolsa de valores. Geralmente eles investem em grandes construtoras. Aí essa construtora vai lá, constrói um prédio, uma casa, etc. E a partir da venda, o chinês que fez investimento reavê seu investimento. A grande questão é que o mercado imobiliário chinês ele passou por um boom gigantesco de tantos investimentos que os chineses faziam para tentar reaver, criando o que a gente chama inclusive das chamadas cidades fantasmas chinesas. Que são... Por quê? Você tem cidades que foram construídas belíssimas, com grandes residências, prédios, construções. Quem quer morar lá? Por que não... Porque você não tem setor de serviço, você não tem emprego. O que eles construíram foi uma cidade com residência, mas geralmente o que você tem é uma atração de pessoas por motivos econômicos, e aí depois é que se desenvolve residências, casas e tal. Os chineses meio que inverteram o processo. Primeiro fizeram um boom do mercado imobiliário, mas sem ter um motivo suficiente para atração dessas pessoas para essas áreas. Então, grande parte das construtoras chinesas, elas estão passando por uma crise. A gente teve a Gansu, por exemplo, Evergrande, né? Que, na verdade, a Gansu Evergrande é o time, né? Mas a Evergrande, que era a construtora chinesa, que ela passou por dificuldades, que teve que ter um apoio da China. A China acabou de anunciar um pacote de estímulos gigantescos. Isso, inclusive, impacta o Brasil, né? Porque o Brasil
é grande exportador de ferro, de materiais, de indústria de base, para sustentar esse crescimento econômico chinês. Então, realmente, a China vem passando por algumas dificuldades. Mas eu já ouço falar isso há um bom tempo já também. E a China sempre consegue superar essas dificuldades com o fornecimento de crédito, com investimento, fazendo parcerias com países africanos, com fornecimento de matéria-prima um pouco mais barata. Então não sei se a China vai realmente estar quebrando, mas que realmente ela passa por dificuldades, ela tá. Em relação ao governo Trump e a China, talvez um dos poucos pontos de concordância dos democratas e republicanos era a necessidade de combater os chineses. O Biden adotou políticas também de sobretaxas, de proteção intelectual contra alguns produtos chineses, só que eu acho que o Trump ele é um pouco mais radical no processo, né? Ele colocou que produtos chineses vão ter, no mínimo, 60% de taxação Mano, e podendo chegar até 200% o que é de imposto. inviabilizar, né? O que inviabiliza, claro. Aí tem até alguns críticos, né? Porque fala assim, o Elon Musk, por exemplo, se beneficia muito disso. E o Elon Musk, ele vai ser um secretário de Estado dos Estados Unidos. Porque se eu sobretaxo produtos chineses, inclusive os carros elétricos, claro que isso é bom para Tesla, Claro. que é do Elon Musk. Então, assim, a guerra comercial possivelmente vai se fortalecer bastante no governo Trump, já se fortaleceria, já vem se fortalecendo com o governo Os Biden. caras estão comentando aqui, quebrado tá o Corinthians. Pô, bloqueia esse cara aqui, pelo amor de Deus, cara. É inveja, que a gente ganha 3 Inveja, estamos seguidos, ganhando né? 3 seguidos. Aí- Desculpa. Então, com o Trump, acho que vai aumentar ainda mais essa guerra comercial. Pô, sobretaxa de 200% é pesado. Júlio? Pois é, então, essa alegação aí de que a China tá quebrando. Primeiro você tem que tomar um calmante aí, porque não é quebrando, tá? Tá desacelerando, isso é notável, né? Desacelerando, mas daí a quebrar já é uma aposta, um tirão no escuro aí que eu, por exemplo, não me arriscaria a fazer agora. É, existem problemas grandes com o Estado chinês atual. Além de todos esses aspectos econômicos que o Marcílio já falou, essa questão do investimento, né, muito grande que a população faz, que é uma espécie de poupança, né, poupança do chinês médio, ele fazer investimento, coisa que o brasileiro não faz, né? O brasileiro deixa dinheiro na poupança, no banco, mas lá, né, é muito comum que o chinês faça investimentos no setor imobiliário. Então, o cara é aquela coisa que muita gente faz aqui também, né? Compra imóvel para investir. Compra imóvel por quê? Porque ele acha que o imóvel, uma vez que estiver pronto, vai valorizar muito mais e ele vai conseguir mais dinheiro. Então, isso foi verdade até certo ponto, mas aconteceu uma espécie de esquema Ponzi na China, com as construtoras, as grandes construtoras tipo a Evergrande. Esquema Ponzi é esquema de pirâmide, tá? Para quem não sabe. Então, as empreiteiras estavam usando a captação de recursos desses investidores para construir mais projetos, para iniciar mais projetos, entendeu? Tipo, eles vão construir essa cidade. Aí, com essa captação de recursos, eles iniciam um outro projeto de uma outra cidade. Então, eles criaram esse esquema, e esse esquema, como o Marcelo já falou, deu na água, né? Porque agora tem uma sobreoferta imensa de moradias na China. A gente sabe que com sobreoferta o preço do imóvel não sobe, o preço do imóvel cai, e isso gerou um problema financeiro gigante para o país, tá? Além disso, gente, a China hoje ela sofre com a política de um filho, né? Que, se eu não me engano, foi imposta ali nos últimos anos do Mao, primeiros anos do Deng. Marcílio, se você Foi, puder me corrigir aí. foi o comecinho do governo Deng, foi em Foi no 79. comecinho do governo Deng, é isso. Então, a política de um filho, até hoje, assombra a China. Por quê? Porque hoje existe um desequilíbrio muito grande entre população masculina e feminina na China. Com um único filho, cara, o casal que só pode ter um único filho, em muitos casos, né, esse negócio de ter um filho só resultou no abandono posteriormente seguido de morte por abandono de vulnerável, né? De milhões de meninas que nasceram e foram abandonadas, jogadas no lixo. Por quê? Porque o casal, já que só pode ter um filho, que é um homem, né? Porque é homem que tem força física,
que ajudaria a família melhor durante a velhice. Então, os casais fizeram opção por homens e jogaram mulheres, meninas, literalmente, no lixo, na lata de lixo. Tem um documentário, não sei se está no Netflix ainda, mas costumava ficar no Netflix sobre isso aí, tá? Então esse problema tá mordendo eles hoje, porque gerou esse desequilíbrio imenso. Hoje você tem um desemprego de classes mais jovens, né, de camadas mais jovens da sociedade, e uma dificuldade muito grande de se formar casais, né, e gerar novas gerações de pequenos chinesinhos. Então, já existem prognósticos aí, né, de redução da população chinesa até o patamar que vai perder o bilhão de pessoas. Para quanto? Algumas décadas. De novo, eu confio aí no Marcílio, tem mais dados mais precisos que eu nisso, mas você sabe, né? Tem esse prognóstico aí de que vai descer abaixo de 1 bilhão de novo Sim, sim. em algumas décadas aí. Sim, a China, tanto que ela revogou, né, Júlio, a política do filho único, Isso. para tentar estimular os chineses a voltarem a ter filho. Mas, por exemplo, a China hoje já não é mais o país mais populoso do planeta. É a Ano Índia, né? passado, a Índia superou, né, a China. Com território menor, né? Bem menor, né? Exatamente. Bem menor. Exatamente. Você tem muito do desempenho econômico chinês, esses também efeitos longos, efeitos prolongados daquele acordo que foi fechado com o Deng ainda lá nos anos 70, né? De manufatura barata, de segurança jurídica para investimento no país. Então, a China ainda surfa muito nessa onda do Deng lá do final dos anos 70, tá? Mas, quando a China começa a voltar seus olhos para se tornar uma grande potência militar, né? E começa a voltar seus olhos para se tornar uma potência hegemônica, pelo menos hemisfericamente falando, isso começa a refletir nessa relação econômica com as potências ocidentais. Por exemplo, muito dessa tecnologia de fabricação de eletrônicos muito precisos, né, de componentes muito avançados, simplesmente foi retirada da China por um conjunto de legislação que o Trump passou no mandato dele, né, colocando ali ultimatos para empresas norte-americanas simplesmente saírem da China, voltarem com essas manufaturas, essas tecnologias para os Estados Unidos e limitarem sua relação com os chineses, né? Isso aconteceu no outro governo do Trump. Você imagina o que pode vir a acontecer agora? Então, tem muito disso. A China usa bastante de guerra eletrônica prospectiva, né, ativa, não só defensiva. Eles usam guerra eletrônica, guerra cibernética, não guerra eletrônica, guerra cibernética prospectiva, né, não ofensiva, não só defensiva. São talvez os maiores do mundo a fazer isso. Então, eles realmente conseguem acesso a documentos, conseguem acesso a tecnologias que são guardadas a sete chaves, ou deveriam ser guardadas a sete chaves, né, pelo Ocidente. Isso, cara, você percebe claramente nessa nova geração de caças supersônicos chineses, que são a cara exata do F-22, com elementos do F-35. Você vai, como que isso foi parar lá, meu? Como que isso foi parar lá? Não é pro meu bico saber como que isso foi parar lá, né? São informações que a gente não vai ter acesso tão cedo, tá? Mas é simplesmente algo que os chineses fazem há décadas, coletam informações do estrangeiro e copiam, fazem igual lá dentro, né? Até eles melhorarem o processo deles de industrialização e inclusive RD, né, Research and Development, pesquisa e desenvolvimento, a gente sabe muito bem que produto ruim, cópia de produto, era o tal do produto made in China, não é isso? Como é que é a reputação do produto chinês no Brasil? Ah, isso aí é made in China, isso é Xing Ling. Por quê? Porque era uma réplica ruim de um produto ocidental. Isso não necessariamente é verdade hoje mais, né? Tem muito produto ruim que a gente compra aqui no Brasil, que vem da China, mas que é propositalmente ruim para atingir um preço baixo. Mas não necessariamente produtos chineses são ruins. Vídeos, celulares, vídeos, acessórios para celulares, tipo fone de ouvido sem fio,
Tudo isso é de alta qualidade que a China produz hoje. Um processo que vem de décadas. Mas esse mesmo processo vem sofrendo penalidades muito sérias devido a essas outras formas da China assim, encarar sua posição no mundo, né? Querer atingir outros patamares de influência que não seja simplesmente a manufatura do mundo.